Olá, boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Mundial e do programa Bioconexão, um programa feito exclusivamente para você, com o objetivo de expandir a consciência, né? Levar informações que tirem a gente desse domínio, né? Essa energia que domina a gente e limita cada vez mais o ser humano. Então, esse é o nosso objetivo, passar um pouco de conhecimento ou dar consciência, prefiro até dizer dar consciência, né? Porque às vezes o conhecimento ele limita mais do que não buscar o conhecimento. Então, é muito importante a gente se reconectar para que essa consciência se expanda de uma forma mais natural, de uma forma realmente reconectada com a energia criadora, que é onde vem a sabedoria, é lá onde está a verdadeira verdade. Ou seja, isso está dentro do seu coraçãozinho. Então, nós temos que estar despertando cada vez mais isso, né? Então, o programa passado, nós falamos sobre tristeza, né? E hoje eu quero aprofundar um pouco mais, não na tristeza, mas sobre as emoções ou sentimentos negativos, que são ancorados na gente, né? Que são ancorados cada vez mais e nos limitam cada vez mais. Então, vamos entender como que funciona esses sentimentos negativos ou emoções, tá? Eu digo emoções porque no sistema oriental a gente só chama de sentimento e emoção. Mas agora eu estou pondo para ficar mais simples, sentimentos negativos e sentimentos que representam o positivo, o que te fortalece, o que te faz bem, né? Então, eu costumo falar muito em todos os programas que a nossa sociedade ela é baseada e influenciada totalmente por um tipo de sentimento negativo, que seria a raiz de tudo isso, de todo o aspecto negativo que gera essas doenças no nosso corpo. Então, que sentimento negativo é esse que eu sempre falo que a nossa sociedade ela é bombardeada? Ela é bombardeada pelo medo, tá? Então, o medo é o que destrói a humanidade. E esse medo é o que contamina a gente cada vez mais. Onde nós vamos, nós somos bombardeados por informações que nos geram cada vez mais medo, né? Então, hoje, nós vamos tentar entender o poder do medo, o poder que o medo tem sobre nós e o que ele gera na gente, como que isso realmente funciona. Só que, para eu entender o medo, eu preciso saber o que é o medo, né? Então, o que ele pode gerar em nosso corpo, né? O que é o medo e o que ele pode gerar no nosso corpo físico, além do medo não estar no corpo físico, né? Ele ser uma energia onde eu não consigo pegar, mas com o tempo, essa energia vai tomando forma, vai se somatizando e afeta o corpo físico nas mais diversas enfermidades, nas mais diversas situações e mais diversos sistemas mesmo, né? Então, eu poderia falar simplesmente que o medo é uma emoção ou um sentimento negativo ancorado, olha lá entre aspas, nos nossos rins, né? Porque segundo os conceitos ancestrais, os nossos rins, né? A energia dos nossos rins, não pense em rim só como um órgão físico, a energia nomeada dos rins, ela é muito influenciada por esse sentimento negativo chamado de medo. Mas, quando esse sentimento afeta o nosso corpo, ele se manifesta como dores articulares, dores lombares, zunido no ouvido, porque o ouvido seria a manifestação externa da energia dos rins, queda de cabelo, porque quem sustenta os nossos cabelos é a energia dos rins, que mais? Várias coisas, problemas nos ossos. Então, está muito relacionado aos rins. Mas
nós temos que ir um pouco mais a fundo, porque eu acho que isso é muito pouco. Então, vamos entender. Durante o nosso desenvolvimento fetal, são ancoradas algumas energias, né? E a consciência espiritual que é ancorada nos nossos rins, ela é a consciência da vontade, a vontade de vivenciar, a vontade de saborear a vida, estar aqui para viver cada momento. Essa é a energia que é ancorada nos nossos rins, uma consciência espiritual que no Oriente é chamada Zi, né? Zi é essa vontade, a vontade de viver. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo quando eu falo nesse tipo de emoção, porque para eu entender o medo, primeiro eu tenho que perguntar para vocês, o que é o medo? Você tem consciência do medo ou esse medo está adormecido dentro de você? A gente tem que perceber isso. Ele está adormecido ou tem consciência do que ele é? Né? Você entende que para ter a consciência do medo, ou seja, você tem que entender que a partir do momento que você tem consciência que esse medo existe, o que acaba de acontecer? Você acaba de ter medo, você acaba de sentir o medo. E o medo, ele tem um leque enorme. Porque olha só, eu tenho medo de ficar doente. Medo porque sei que estou doente. Então antes eu tinha medo de ficar. Aí eu fui em algum lugar, descobri que eu estou doente, despertou esse medo. E olha que interessante. Vocês já perceberam que a pessoa, quando ela descobre que está com uma determinada doença, uma determinada enfermidade, o que acontece com o corpo dela? De uma semana para outra, é destruído, né? Definha mesmo, definha o corpo, ele fica acabado de uma semana para outra. Por quê? Porque quando você começa a vibrar nesse medo, nessa insegurança, os nossos macrófagos, né, seriam aquelas células que vão destruir as células invasoras, o exército é diminuído, porque esse fator emocional te afeta. Então, esse exército ele é diminuído e não tem mais força para combater os invasores. Por isso que quando eu sei e me desperta o medo, eu começo a definhar. Meu corpo começa a enfraquecer, sumir, ser destruído por esses invasores, tá? Então, antes eu tinha medo de ficar doente. Agora, eu tenho medo porque eu sei que eu estou doente. O que será que vai acontecer? Medo do perigo, vários tipos, né? Medo de sentir dor, muito normal, medo da morte, olha só, medo da morte. Uma passagem que tem que ser linda, sossegada, maravilhosa. Não, nós somos educados a ter medo da morte. Medo da solidão. O medo da solidão é totalmente o contrário do amor, né? Porque quem se ama não precisa estar acompanhado. Você está bem sozinho. O medo de ser capaz de realizar alguma coisa, eu vejo muito isso, até mesmo com amigos, que eles têm medo de conseguir realizar as coisas e às vezes deixa de fazer as coisas porque tem o medo de não conseguir fazer como deveria, pensando no julgamento já do outro, o medo do julgamento do outro por aquilo que eu estou criando. O medo de ser amado. Olha quantos medos, né? E o pior de todos, hein? O medo de não ter nada para depender. O medo de não depender de nada. Ou seja, você se afasta cada vez mais do amor. Porque quando você não depende de nada, é porque você está vibrando no amor. Você não depende, não existe mais medo. Né? Mas muitos têm medo de não ter nada para depender. Ou seja, eu não tenho mais um amor, eu não tenho mais um amigo, eu não tenho mais um monte de realidades aí. Né? E isso vai acabando com o ser humano. Isso vai acabando com ele, porque o medo ele vai cada vez aprofundando mais. E é a informação que nós mais recebemos de todos os cantos, de todas as mídias, de todas as relações, de várias crenças. Né? Como existe medo, né? E ainda
Às vezes, o medo está sustentando você. Você está sendo sustentado pelo medo. Sua vida é sustentada pelo medo. Mas a pergunta agora é, falei de medo, e tá, isso tudo eu já sei. Mas o que gera o medo? Quem é a mamãe do medo? O que gera esse medo? Aí voltamos novamente no programa anterior, onde eu falei de uma energia ou uma consciência controladora. Lembra que eu falei de uma consciência controladora? Então, essa consciência controladora, do que ela é chamada? Como nós podemos chamar essa consciência que foi implantada, que é controladora, e controla a sociedade, a humanidade, através do medo? Que é essa consciência? Essa consciência é chamada crença. Então, as crenças, elas alimentam, elas geram cada vez mais o medo. Então, a famosa crença é como somos alimentados. Nós somos o tempo inteiro alimentados e buscando crenças atrás de crenças. E o pior, nós não percebemos que essas crenças estão cada vez mais nos limitando, né? E você começa a se limitar, não vive a vida que foi dada para ser vivida, né? Viver cada momento. Você não saboreia o alimento, você não saboreia a vida, você não vê as paisagens, você não vive o seu momento. Por quê? Vive baseado no medo, vive baseado em crenças, crenças ligadas a certo e principalmente ao errado, né? O errado que está cada vez mais se limitando. Crenças essas religiosas, crenças familiares, crenças médicas, crenças científicas, crenças esotéricas. Então nós vamos cada vez mais buscando cursos atrás de cursos para entender mais. Só que não percebemos que às vezes nós estamos fazendo um curso que está me enchendo mais ainda de crença, ou seja, mais ainda de medo, medo de viver. Você consegue enxergar isso? O grande detalhe é perceber essas crenças, onde ela está sendo colocada em você, ou melhor, passar a ter consciência que você está sendo manipulado por crenças, para que você tenha a força de lutar contra essas crenças. Essas crenças que te limitam, essas crenças que geram o medo que vai alimentar os diversos tipos de emoções e sentimentos negativos, né? Então, a nossa sociedade, ela se transforma cada vez mais em uma sociedade cheia de zumbis, cheia de robozinhos, totalmente programado por quem entende como funciona esse processo. Então, às vezes, você vai em um lugar e você é totalmente programado. Você vira escravo daquele local, porque a pessoa sabe agir na sua mente. E age na sua mente te aprisionando através de crenças geradoras do medo. Você quer continuar assim, baseado no medo? Cheio de medos que te limitam, medos que te geram cada vez mais doenças, né? Lembrando que existem dois tipos de sentimentos, um sentimento positivo e um negativo. O positivo é o amor, que é o que nós temos que trabalhar. O que impede a gente de entender o que é o amor? O que impede a gente de entender o que é o amor é o medo, que é alimentado pela crença. Então nós temos, como eu falei no programa passado, um entendimento totalmente desvirtuado do que é o amor. E o que esse medo gera na gente? Olha só, o medo, ele vai alimentar a tristeza, que foi o tema do programa passado. Quem quer saber mais, entra no programa passado e assiste lá falando um pouco sobre a tristeza. O medo, ele alimenta a sua raiva, a sua ira, tá? Tudo alimentado pelo medo. O medo alimenta aquelas situações que você fica chocado, né? E machucam o seu coração. O medo, ele alimenta a sua preocupação, a preocupação com o futuro, com o que vai vir ainda. Não estou conseguindo viver o presente. O medo,
ele alimenta a ansiedade, o excesso de pensamento, ele vai alimentando vários sistemas emocionais ou sentimentos negativos que são patológicos. Esses sentimentos negativos, por exemplo, a tristeza, como eu falei no programa passado, ela vai danificar, ela vai somatizando problemas relacionados à energia do seu pulmão. Essas coisas que te deixam chocado, ela vai alimentar cada vez mais e somatizar problemas relacionados a todo o sistema energético do seu coração. A preocupação, o excesso de pensamento, vai alimentar cada vez mais problemas relacionados ao seu baço, ao seu aparelho digestivo, né? E assim vai, tudo relacionado ao medo. Então, essa consciência entendeu que, através do medo, ela controla a humanidade. Através do medo, ela gera sentimentos cada vez mais negativos, que impedem a humanidade de se transformar em uma consciência humana e deixar de ser humano, ou seja, querer ser humano. Porque enquanto você quer ser humano, você está tendo um predomínio do seu ego, que não deixa de ser alimentado pelo medo, né? Uma consciência adquirida que te prejudica cada vez mais. Agora, o que fazer com esse medo? Se ele tem tantas faces, né? Que ele vem de todos os lados. O que fazer com ele? Primeiro, eu tenho que entender que ele é gerado por crenças. Entender que são crenças que estão gerando esse medo dentro de mim. Que estão me impedindo de enfrentar, ou melhor, saborear a vida. Primeiro, entender que é uma crença. Depois, entender a natureza dessa crença. Onde está essa informação em você? Onde está a natureza disso? Qual a natureza? Que crença é essa que foi implantada em você? Onde está essa informação que está gerando esse medo? Esse medo, às vezes, de sair de casa, esse medo de amar, esse medo de fazer as coisas e não ser aceito, esse medo de ser rejeitado, onde isso foi implantado? Então, quando você começa a olhar para dentro de você e não mais para fora, você começa a entender o medo, entender como ele foi implantado e começa a ter força para eliminar esse medo, porque isso tudo é uma decisão. Então, o medo é o aspecto negativo, a consciência espiritual ou energética negativa que foi ancorada nos rins. Mas dentro dele tem uma consciência espiritual inata, chamada Zi, que é a vontade. Então, a partir do momento que eu tenho consciência da natureza dessa crença que gerou esse medo, eu posso despertar a vontade de enfrentar e saborear a vida sem medo. Tá? Eu posso falar muito mais sobre o medo, só que aí nós vamos falar pra caramba, e isso é tema até de um curso, entender como isso funciona e entender como eliminar esse medo de dentro de você. Tá? Então, se você quer se aprofundar mais, entender mais sobre a bioconexão, que o nosso objetivo é esse, a bioconexão é te despertar, entender que a verdadeira verdade está aí dentro, parar de olhar para fora, buscar aí dentro a verdade que vem de uma conexão direta com a criação. Tá? Isso é o trabalho da bioconexão, não é aprisionar ninguém com crença, pelo contrário, é limpar, descascar essa cebola que vem carregada de crenças limitadoras. Então, esse é um dos nossos objetivos. Tá? Quem quer saber mais, entra lá no meu site www.bioconexão.com.br. Bioconexão com X e sem acento. É só entrar lá, bioconexão com X e sem acento.com.br. Ou ligar no nosso instituto, Instituto Semente da Vida, que é no 3297-0120. Liga lá e se informa sobre os nossos cursos, nossas palestras, que são várias.
né? Inclusive, nessa quinta-feira vai ter um workshop com técnicas respiratórias. Você entra lá no site, vai ter definidinho na nossa agenda qual que é o workshop, o que nós vamos estar trabalhando, tá? E na quarta-feira, que é amanhã, inicia um curso de Qigong. Qigong é uma prática milenar do Oriente, uma prática milenar chinesa de trabalho com energia. Hoje, quando falo em Qigong aqui no Brasil, as pessoas já pensam logo em exercícios terapêuticos. Também é Qigong, mas o foco do curso que eu vou estar ministrando é emissão de energia, tá? Através dos fundamentos do Qigong taoísta mesmo, ancestral. Como emitir os diversos tipos de energia de cura. Então, o Qigong é conhecido como a arte da cura. Então, começa nessa quarta-feira. Se você quiser ir lá conhecer, vai ser das 5 às 7 da noite e das 8 às 10 da noite, tá? Toda quinta-feira vai estar iniciando esse primeiro módulo. Nós vamos estar trabalhando com energias, como emitir energia de cura através das cores, como atuar, como canalizar, como diagnosticar o corpo sutil, o corpo áurico, onde tem excesso, onde tem falta, como trabalhar com essa energia milenar de cura através das mãos, tá? É uma frequência milenar que está ancorada no nosso planeta, na nossa malha magnética, e nós vamos estar expandindo esse conhecimento através do Qigong dentro da bioconexão, ok? Deixa eu aproveitar também e falar do meu amigo que está vindo de Portugal, o meu amigo Serafim. Ele vai estar lá no Instituto ministrando um curso de TRF, né? Que a tradução é Transmissão do Retorno à Fonte. Então, o Serafim, ele vem de Portugal, é um trabalho também de cura com as mãos, tá? O TRF. E quem quer saber mais sobre esse trabalho, entra no site, ó, marca aí o site do pessoal. www. Um raio de luz, tudo escrito mesmo, não é número não, umraiodeluz.com, não tem BR, hein? umraiodeluz.com. Entra lá no site e se informa direitinho. Então, o Serafim é um cara sensacional, ele trabalha com a esposa, é um trabalho muito forte de energia, de canalização, né? Que chama TRF, Transmissão do Retorno à Fonte. Se você jogar na internet também TRF, você vai saber mais sobre o curso. Então, não percam, hein? Amanhã, o curso de Qigong, né? Através da bioconexão, que é um trabalho de cura com as mãos, tá? E o curso do Serafim, que vão ser 3 níveis, né? No dia 30 e 31 agora de maio, vai ser o nível 1 e 2, e no dia 1 e 2 de junho, o nível 3. Se informa lá entrando no site deles, que é umraiodeluz.com. E quem quer saber mais de bioconexão e ver a minha agenda, a agenda da semana, agenda de cursos e palestras, entra no www.bioconexão.com.br. Bioconexão com X e sem acento. E liga lá, reservando já a sua vaga. 3297-0120. Deixa eu aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, né? A Vila Áurea dos Pães, que é o nosso ponto de encontro lá na Vila Mariana, é onde nós vamos nos reunir para comer nossos lanchinhos e fazer nossas reuniões. A Enoi Odontologia, que é minha dentista, faz um trabalho sensacional com benevolência mesmo. A Academia Biocompany, aqui na Rua Augusta, do ladinho da rádio, que também é onde o pessoal lá vai fazer a ginastiquinha para ficar em forma. E as irmãs Nishiyama do Reiki e a Sandra Carvalho também do Reiki, que aplicam Reiki toda sexta-feira gratuito. Então, um grande abraço, agradeço a todos por estarem me ouvindo toda terça-feira às 21 horas e aguardo vocês para mais um programa Bioconexão na próxima terça-feira. Namastê. Então, eu conheci o Leandro através da faculdade, né? Onde ele faz algumas palestras, tal, falando sobre fisionomia. E eu fiz amizade com ele pelo Face e ele acabou falando sobre a bioconexão. E o meu interesse na bioconexão foi a questão de harmonização dos chakras. Eu entendia que era uma questão mais espiritual. Então essa era a minha busca naquele momento.
Só que quando eu fiz o curso, comecei a entender que era um pouco mais profundo e que era, no fundo, era o que eu realmente estava procurando, que era resgatar a minha essência, né? Resgatar o meu eu verdadeiro para saber me encontrar. E foi isso que a bioconexão me trouxe. Ela me trouxe esse resgate e principalmente a questão de saber a minha verdade. Qual é a minha verdade? Aonde eu tenho o que eu estou fazendo nesse mundo, né? E foi isso. A vivência, eu acho que foi realmente foi o grande, digamos, a cereja do bolo, porque foi aonde eu consegui me entregar totalmente e tive respostas assim que eu não imaginava. Foi muito surpreendente mesmo. A bioconexão, ela abriu uma porta e aí você vai na sua busca, né? E cada um vai ter a sua. As limitações, elas existem e a gente tem que estar nessa busca, tem que estar aberta para isso. A principal mudança que eu tive foi realmente me reconhecer e ficar mais conectada comigo mesma e conseguir resolver problemas assim de fundo emocional, ou mesmo no dia a dia, ter um pouco mais de tranquilidade, né, nesse sentido. E os ensinamentos que ele passa pra gente, todo esse o contexto é de que você é responsável por você mesmo e você consegue até a parte mesmo de alguns tipos de doença, da parte energética, para você conseguir seu equilíbrio nesse sentido. E é isso, e pra mim eu posso dizer para qualquer pessoa que é um divisor de águas, né? Eu sou uma pessoa renascida depois da bioconexão. A reconexão, ela eu acho que é a grande chave, porque ela vai te trazer, vai te levar à sua essência, né? Eu entendi que o meu, por exemplo, a minha questão até mesmo de trabalho, de para onde eu tô seguindo, tudo, tem a questão de estar conectada comigo mesmo, como mulher, como pessoa. Então essa reconexão com a sua essência que vai fazer toda a diferença. O mais marcante foi você entender que você pode renascer, independente da tua idade, independente da tua crença, independente do que você acredita, né? Eu tinha uma história de crenças e de padrões muito diferentes do que eu vivo hoje, e eu acho que isso que é o mais importante, é você renascer. Eu diria que elas viessem abertas à mudança, acreditando que elas são capazes de mudar a própria vida, se elas tiverem condições de estarem abertas para isso, e acreditar que tudo está nela, né? Em cada um.